Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para você o caso de Charles Manson, que foi muito pedido para mim desde o início do canal. Dito isso, roda a vinheta. Monmouth County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Charles Mills Manson nasceu na cidade de Cincinnati, em Ohio, no dia 12 de novembro de 1934. A mãe dele, Kathleen Maddox, vinha de uma criação extremamente religiosa e o pai dela, que foi de quem Charles herdou o nome, morreu quando ela ainda era muito nova. E por conta disso, a mãe dela ficou muito abalada e, consequentemente, perdida sobre o que fazer para criar Kathleen e a irmã. E como Nancy, a mãe dela, veio de uma criação extremamente católica e conservadora, ela decidiu criar as filhas do mesmo jeito, dentro das rédeas da Bíblia. E como qualquer jovem de 15 anos, Kathleen queria conhecer o mundo, ela queria saber o que eram esses pecados que a mãe dela falava tanto, então ela começou a ir para festas na cidade vizinha para que assim a mãe dela não ficasse sabendo do que ela fazia. E foi em uma dessas festas que Kathleen conheceu um rapaz que era filho de um fazendeiro muito rico da região, e eles se apaixonaram e logo Kathleen engravidou dele aos 15 anos. E quando ela foi contar isso pra ele, crente que ele ia pedir a mão dela em casamento e que ela finalmente iria viver um romance digno de um livro, ele falou que tinha uma viagem de negócios urgente pra ir e nunca mais voltou. E aí Kathleen e a mãe acabaram entrando em um consenso de que ela teria sim a criança, ainda que sem o apoio do pai, mas que a criança seria criada dentro das rédeas da Bíblia também. Alguns meses se passaram, não sei exatamente quanto tempo, e Kathleen conheceu um homem chamado William Manson. Pouco se sabe sobre quem William era, na verdade a gente não sabe nada, além de que ele era um militar e que eles provavelmente também se conheceram em uma festa. Eventualmente eles se casaram, William sabia que o filho de Kathleen não era dele, mas ele aceitou a criança como filho dele, e em 12 de novembro de 1934 nascia Charlie Manson, e em sua certidão constava o nome de William como seu pai. A infância de Charlie foi meio doida, a Kathleen continuou indo para farras mesmo depois dele ter nascido, então ela saía deixando o menino na mão de qualquer pessoa que aparecesse para poder ir para as festas. E quando Charlie fez 3 anos, o William decidiu que não tinha mais como ele ficar com a Kathleen e decidiu pedir o divórcio. Nisso ele desapareceu da vida de Charlie e mais uma vez ele ficava sem o pai. E nisso a Kathleen se viu sem dinheiro e com a criança a tiracolo, então ela começou a se prostituir e dentro desse meio ela começou a usar drogas também. Para conseguir sustentar o vício em drogas, a Kathleen começou a roubar também e em uma dessas vezes ela foi presa. E o Charlie, que já não tinha pai, ele perdeu a figura paterna 2 vezes, agora também estava sem a mãe. Ele ficou morando com a avó por um tempo, mas não demorou e ela também não aguentava mais a presença dele e ele foi enviado para morar com os tios Bill e Glenna. O Charlie ele não era uma criança fácil de se lidar, muito provavelmente isso era um reflexo dos traumas dele e por conta disso, por ele ser tão travesso, ele era punido rigorosamente pelos tios e pela avó. Inclusive existem relatos de que o tio dele, o Bill, abusava sexualmente de Charlie. Eventualmente a Kathleen conseguiu liberdade condicional e voltou a morar com Charlie, mas nada mudou no comportamento do menino. E vale ressaltar que a Kathleen passou o resto da vida dela pensando que o comportamento de Charlie adulto era reflexo das atitudes dela na infância dele. Teoricamente ela não estava errada, mas enfim. O comportamento de Charlie aos 9 anos já era absurdo e imprevisível. Ele era completamente irredutível no que fazia e não tinha ninguém que conseguisse fazer ele absorver o mínimo de educação possível. A Kathleen já não sabia mais o que fazer e quando ele fez 12 anos ela finalmente cedeu e colocou ele em um internato para crianças delinquentes dirigido por padres. O Charlie fugiu 2 vezes desse instituto. Na primeira ele foi direto encontrar com a mãe, mas na segunda, com 13 anos, ele já não queria mais contato com ela.
Assim, ele fugiu para Indianápolis, onde começou a invadir lojas durante a noite e roubar o dinheiro do caixa para tentar alugar um quarto, porém foi preso tentando invadir um estabelecimento. Só que ele foi solto porque viram o histórico dele no internato e entenderam que ele era católico. E por conta disso, ao invés de ser preso, ele foi enviado para uma outra instituição. E ele tentou fugir dessa instituição várias vezes também, mas só conseguiu em 1951, aos 16 anos. Só que ele e os colegas que fugiram junto com ele logo foram presos roubando um posto de gasolina. Ele foi enviado para um reformatório e lá ele foi pego estuprando um menino enquanto empunhava uma lâmina contra a sua garganta. Por conta disso, ele foi transferido para um reformatório de segurança máxima. E lá, surpreendentemente, o Charlie se tornou um detento exemplar e só saiu quando o tempo dele acabou mesmo, que inclusive foi reduzido por conta de seu comportamento, quando ele fez 19 anos em 1954. No ano seguinte, Charles conheceu uma mulher chamada Rosalie Willis e logo depois eles se casaram e ela engravidou. Porém, apesar de tudo parecer estar se encaixando e parecia que a vida dele finalmente estava tomando forma, o Charles decidiu que ele precisava ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida e ele percebeu que poderia fazer isso roubando carros. E de início ele de fato conseguiu esse dinheiro, só que ele foi pego por um policial que parou ele e reconheceu a placa do veículo roubado. Na prisão, ele recebeu os papéis do divórcio de Rosalie e ela deu à luz a seu filho, Charles Manson Jr., enquanto ele esperava sua sentença. Enquanto estava encarcerado, Charlie lia muito e um dos livros que ele mais leu e mais absorveu o conteúdo foi Como Fazer Amigos, de Dale Carnegie. Além disso, ele fez amizade e conversava muito com os outros presos, principalmente com os que eram cafetões. Em 1958, ele foi solto e foi aí que ele decidiu colocar em prática tudo o que ele aprendeu nesse período preso e resolveu aliciar meninas para se prostituírem para ele. Ele até conseguiu de início, mas logo ele foi preso novamente. E em suma, deu para entender que coisa boa o cara não era, e se eu tô falando dele aqui no canal, ele não vai vir a ser também. E nesse período preso, ele decidiu que iria ser músico. Ele virou fã dos Beatles, passando então a sonhar com o dia que se tornaria mais famoso que eles. Quando ele recebeu a condicional, ele se desesperou porque ele não queria sair da prisão. Ele dizia que não se adaptaria à vida lá fora e que provavelmente ele faria alguma coisa que se arrependeria depois. Só que o apelo dele não funcionou e ele foi solto do mesmo jeito em 1967. Esse período preso tornou Charlie um grande mestre da manipulação e pode ter certeza que se ele quisesse algo de alguém, ele com certeza conseguiria. E foi graças a esse poder manipulativo de Charlie que surgiu a família Manson. Ele se aproximava daqueles com histórias parecidas com a dele, jovens rejeitados pela família que não tinham dinheiro e viviam pelas ruas sem rumo. A maioria das pessoas que eram seduzidas pelas palavras de Manson eram meninas jovens com pouca ou nenhuma saúde mental. Os discursos de Manson eram repletos de falas misteriosas, histórias reais ou inventadas do período dele na prisão, coisas sobre como a sociedade criava prisões mentais nos seus indivíduos, coisas envolvendo religião e, enfim, vários assuntos bem complexos, por assim dizer. Manson também regava seus seguidores de LSD para facilitar a influência e fazer com que eles se tornassem literalmente dependentes dele. Quando eles finalmente percebessem o que tinha acontecido com eles, eles já estariam tão imersos nessa seita que não tinha como eles saírem. A seita da família Manson consistia basicamente em muita droga, muito sexo e uma idolatria descomunal por Manson, que inclusive era comparado a Deus pelos seus seguidores. Em 1968, ele já tinha formado uma comunidade perto de Los Angeles, e lá eles passavam um tempo em um lugar, outro em outro canto, e assim eles seguiam na loucura deles. Nesse período, ele acabou conhecendo Dennis Wilson, que era baterista da banda Beach Boys. Dennis estava separado da esposa na época e estava passando um período em uma casa em Sunset Boulevard. E ele acabou convidando Charlie e a família Manson para ficarem alguns dias por lá, pois a casa era imensa e para ele não tinha problema. E Charlie contou para ele que tinha esse sonho de se tornar um grande artista, que esse era o destino dele, e Dennis se encantou com essa história dele.
Afinal, como eu falei, Charlie tinha esse poder manipulativo dentro dele. E nisso, Dennis começou a contatar todos os amigos dele para conseguir apresentar a Charlie. E nisso ele falou com um dos melhores amigos dele, Terry Melcher, que era o suprassumo da produção na época. Então Dennis levou Charlie na casa de Terry para que eles se conhecessem, só que essa casa não era propriamente de Terry, era uma casa de luxo que ficava na Cielo Drive e que muitos famosos alugavam durante algum período. E enfim, lá eles começaram a conversar e Terry se interessou por Manson. Na verdade, ele inclusive sugeriu que eles fizessem um documentário sobre a família Manson. Só que Terry estava bêbado, então em algum momento eles começaram a discutir e Terry começou a gritar com ele. E como Charlie não era a pessoa mais sã desse universo, como já deu pra perceber, ele começou a gritar de volta, só que ele começou a esbravejar, a quebrar coisa dentro da casa. E Terry não só mandou Dennis tirar ele dali, como disse pra ele se afastar de Charles também, porque ele era completamente maluco. E Manson jamais aceitou isso, porque na cabeça dele, o sonho que ele tinha de se tornar alguém mais famoso que os Beatles estava arruinado graças a Terry. Ele nutriu todo esse ódio dentro dele e foi nesse período que saiu o White Album dos Beatles, que é até hoje um álbum bem polêmico entre os fãs. E o Charles, como um bom fã, reuniu todos os membros da família Manson para escutarem esse álbum com ele. E segundo ele, a música Helter Skelter era um presságio do caos, de que algo terrível como um apocalipse iria surgir, e que esse caos seria sustentado por ele próprio, e ele sabia muito bem por onde começar. Alguns dias antes ele tinha ido na casa de Terry para tentar falar com ele, só que quem atendeu foi o caseiro e disse que Terry já tinha se mudado de lá, coisa que Charles não acreditou. Só que realmente Terry e a namorada já haviam saído da casa e os novos moradores eram Roman Polanski, diretor de O Bebê de Rosemary, e sua esposa Sharon Tate, que na época estava grávida de 8 meses. O Roman tinha viajado e na casa estavam Sharon, o cabeleireiro e ex-namorado dela chamado Jay Sebring, uma amiga dele chamada Abigail Folger e seu namorado. Charlie chamou 4 dos membros mais confiáveis dele, que eram Tex, Linda, Susan e Pat, e deu a ordem de que eles fossem até a mansão em Cielo Drive e matassem todos que encontrassem no local. E foi exatamente isso que eles fizeram no dia 9 de agosto de 1969, por volta das 11h45 da noite. O primeiro a ser morto foi o caseiro Steve Parent, que estava chegando na casa. Steve foi esfaqueado no braço direito e morto com 4 tiros a queima-roupa. Em seguida, o grupo invadiu a casa, onde encontraram Wojtek, que dormia no sofá e acordou com os barulhos. Tex chutou a cabeça dele, que ficou paralisado no chão. Em seguida, Susan foi para o quarto de visita, onde encontrou Abigail e ordenou que ela fosse para a sala. Após isso, seguiu para o quarto principal, obrigando Sharon e Jay a irem para a sala também. E na sala eles pediram todo o dinheiro que tinham na casa, só que Sharon disse que eles não estavam com dinheiro quase nenhum, acho que eles estavam com $80 na carteira só, mas que eles poderiam arranjar se eles lhes dessem alguns minutos. Isso não deixou Tex feliz e imediatamente ele começou a esfaquear Jay, que estava caído no chão, até a morte. Em seguida, Susan e Wojtek entraram em luta corporal até que Tex interviu e também o esfaqueou até que ele ficasse imóvel. Linda esfaqueou Abigail, porém mais uma vez quem tirou a vida foi Tex, que inclusive pontuou que antes de morrer ela sussurrou: "Eu desisto, você me pegou". Sharon começou a suplicar não pela sua vida, mas pela do seu filho, inclusive falando que eles poderiam matá-la depois que o bebê nascesse, se eles quisessem, mas nada adiantou. Sharon foi segurada por Susan enquanto Tex a esfaqueava e ela suplicava pela sua mãe. Os corpos de Jay e Sharon foram amarrados com uma corda de nylon por cima de uma viga no teto, e os corpos de Wojtek e Abigail estavam caídos na entrada da casa e na sala, respectivamente. Quem descobriu os corpos foi a funcionária da casa, que assim que entrou na área percebeu que haviam manchas de sangue no local e logo encontrou o primeiro corpo. Quando a polícia chegou, encontraram a palavra porco escrita com sangue das vítimas na porta da frente de casa.
Enquanto isso, Manson acreditava que a movimentação em torno do crime ainda era pouca. Ele achou que precisava de mais atenção, que não tinha exaltação suficiente em torno do Helter Skelter, então ele decidiu que eles precisavam repetir o feito. Na noite seguinte, Charlie saiu acompanhado de Tex, Linda, Susan, Pat e agora Leslie e Clem, que também eram integrantes da família, e saíram completamente sem destino e completamente drogados, só sabendo que precisavam repetir os feitos da noite passada. Alguns dias antes, Tex, Susan e Pat tinham ido em uma festa na Waverly Drive, e quando passaram por essa rua, eles decidiram que ali seria o próximo ataque. Len e Rosemary LaBianca tinham voltado de viagem poucos dias antes. Len era dono de um supermercado e Rosemary era sócia de uma boutique. Os LaBianca haviam trabalhado muito para conseguir aquela casa e terem o luxo de viver daquela forma, e eram um casal que a vizinhança gostava muito. Eles estavam dormindo quando a casa foi invadida por Manson e Tex, que amarraram o casal e anunciaram o assalto. Quando ele conseguiu pegar todos os itens de valor que ele encontrou e todo o dinheiro da casa, Manson voltou para o carro. Ele ordenou que Pat e Leslie entrassem na casa para ajudar Tex a matar o casal enquanto ele voltava com Linda e Steve. E assim, os LaBianca foram mortos de maneira tão brutal quanto as vítimas da noite anterior. Rosemary recebeu mais de 40 facadas e Leno foi encontrado com um garfo cravado em seu peito e a palavra guerra talhada a faca em seu abdômen. Usando o sangue das vítimas novamente, os três escreveram Ascensão e Morte aos Porcos na parede e Helter Skelter na porta da geladeira. Uma coisa que eu acho muito esquisita nesse caso é que as duas situações, os dois crimes, não foram ligados. A polícia afirmou que as investigações foram conduzidas de maneira diferente porque, apesar das semelhanças entre os casos, os círculos sociais dos LaBianca e de Sharon Tate eram diferentes. E assim foram 2 meses sem que nenhum dos crimes fosse solucionado, até que Susan foi presa por roubar um carro. E nisso que ela foi presa, ela ouviu as colegas de cela dela comentando sobre o assassinato de Sharon Tate. E ela, deslumbrada e orgulhosa de tudo que ela estava fazendo, de como ela estava colaborando com a profecia, ela abriu o jogo e contou para as colegas de cela tudo sobre a noite do crime e como ela tinha participado disso a mando de Charles Manson. As colegas de cela imediatamente contaram isso para os agentes, que por sua vez contaram para os investigadores e deu no que deu. Charles Manson, Susan Atkins, Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten e Linda Kasabian foram presos em 1969, acusados de múltiplos homicídios. Linda conseguiu imunidade em troca de testemunhar contra os membros da seita e foi fundamental para a elucidação total do caso. Todos os outros foram condenados à pena de morte em 29 de março de 71. Porém, com a mudança da lei penal da Califórnia no início de 1972, ficou proibida a sentença de morte e isso fez com que as penas fossem alteradas para prisão perpétua. Eles tentaram recorrer à liberdade condicional diversas vezes, mas não conseguiram, e principalmente Charles, que além de não demonstrar remorso nenhum, parecia continuar completamente insano. Tem umas entrevistas dele, não só na época do caso, mas depois, muitos anos depois, que assim, eu poderia tentar descrever aqui pra vocês, mas eu quero botar a imagem que é pra vocês terem todo o contexto do que eu tô falando. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Deu pra entender, né, o que eu quis dizer com completamente insano? É porque ele realmente é completamente insano. Em 2014, aos 80 anos, Manson inclusive quase casou com uma mulher chamada Elaine Burton, que era 53 anos mais nova que ele. Ele só desistiu do casamento porque descobriu que quando ele morresse, ela ia expor o cadáver dele em uma caixa de vidro. E eu acho que mesmo sendo muito bizarro, nem de longe seria a coisa mais bizarra que eu já vi ao redor desse cara. Vide os vídeos que eu acabei de mostrar. Charles Manson morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos. O restante dos condenados segue cumprindo pena e todos têm em torno dos 60 anos agora.
Eu escrevi esse roteiro baseado no livro Manson, do biógrafo Jeff Ginn, e ele é um livro muito detalhado. Ele conta não só a vida de Manson, como da família dele, das vítimas e dos outros membros da seita de maneira muito completa. Enfim, eu recomendo muito se você gosta do gênero. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Darkside, então a edição é muito linda. Eu vou deixar o link dele na caixinha de informações aqui embaixo. E um detalhe que eu esqueci de mencionar durante o vídeo é que toda vez que falam de Charles Manson, se referem a ele como um serial killer, só que ele nunca matou ninguém. E isso é muito esquisito de se falar, porque ele era completamente insano, né, como eu falei. Só que ele criou a seita, ele liderou a seita, e ele é o mandante dos assassinatos. Mas ele conseguiu matar essa galera toda sem encostar um dedo nelas. O máximo que ele atuou nos crimes, além de ser o mandante, foi amarrar os LaBianca e assaltar a casa deles. De resto, ele não fez nada. No primeiro crime, ele nem presente na cena estava. Eu não vou chamar ele de gênio, porque eu não acho que ele era um gênio, mas ele era um grande psicopata e um exímio manipulador. E outra curiosidade também é que os Beach Boys acabaram gravando uma música de Charles Manson, só que eles mudaram o nome e mudaram algumas coisas na melodia também. A música era Cease to Exist e virou Never Learn Not to Love. Eu vou deixar o link na caixinha aqui embaixo, porque se eu colocar nesse vídeo, provavelmente eu vou levar um flag do YouTube. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.